Em obras. Começamos domingo passado uma série de mensagens e eu disse o motivo, né? Dias atrás nós tivemos uma chuva que inundou aqui essa área de cá e o Ministério Infantil, toda a parte aqui também do gabinete, a gente teve realmente uma infiltração gigante que ensopou. Quando subimos, vimos que precisamos reformar ali a parte das telhas e tudo que está ali em cima precisa de uma reforma. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, a igreja precisa de reforma. Mas ele não estava falando da igreja física. Ele estava falando de nós. Eu e você é quem somos a igreja. A gente sempre fala isso porque é bíblico. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3 foi o que eu preguei semana passada. O corpo de Cristo, a igreja, as pessoas é que são o templo do Espírito Santo. Depois 1 Coríntios capítulo 6 vai perguntar, e você não é templo do Espírito Santo? Paulo depois, escrevendo aos Romanos, vai dizer também, você é templo do Espírito Santo. Nós somos, irmãos, porque o Espírito Santo habita naquele que entregou a sua vida a Cristo, naquele que foi regenerado, naquele que foi transformado e tem sido assim. Porque enquanto vivermos, seremos esse templo que precisa de reforma, que precisa de transformação para se aperfeiçoar a cada dia. Então, semana passada nós falamos 3 coisas. Avalie o conjunto dessa obra. E eu convidei você a fazer uma autoavaliação. Como você tem vivido? Como você tem sido esse templo? É um templo que está precisando, o quanto está precisando de reforma. Em que áreas? Falei também que edifique sobre o fundamento sólido. Que nós precisamos entender que o nosso fundamento só tem um. Não nos fundamentamos em homens. A nossa vida não pode ser baseada em pensamentos humanos. Mas só há um fundamento sólido, é Cristo. É o fundamento que nós precisamos basear nossa vida para construir. Eu dei exemplos, eu mostrei Sansão, por exemplo, que tinha um fundamento sólido, mas edificou a vida na permissividade. Fez más escolhas. E aí a casa caiu. Mostrei Salomão também, o homem mais sábio. Deus deu tanta sabedoria àquele homem. Mas em determinado momento da vida, começou a degringolar, tomando más escolhas, más decisões. Como as escolhas fazem diferença, irmãos, em nossas vidas? Escolhas baseadas no fundamento, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, ou escolhas da nossa própria cabeça. Disse para vocês que os erros da minha vida que cometi foram quando não consultei a Deus, ou quando, sabendo que o caminho que Deus tinha para mim era outro, insisti no meu orgulho em fazer a minha vontade e não a de Deus. A casa cai. É edificar em qualquer outro fundamento. E por fim eu falei no domingo passado que nós precisamos saber que a nossa obra, estamos em obras. A nossa obra ela vai ser testada, e eu citei aqui Mateus capítulo 7. Quando as tempestades vêm, os ventos fortes, a chuva, aí sim, quando a prova de Deus vem, nós vamos saber em que fundamento nós temos edificado. Sabe, você pegar a vida de Cris e Thaís,
tempestade que tem passado, meu Deus do céu. Até a fé abala um pouco, né? O terremoto abala um pouquinho, né? Mas não caiu. Sabe por que não caiu? Porque o fundamento é sólido. Se fosse outra pessoa que tem pensamentos do mundo, já tinha feito qualquer besteira aí. Quantas pessoas já fizeram isso? Mas quando temos o fundamento, que é Cristo, na hora da tempestade, nós vamos ser provados e vamos vencer a prova. Queridos, hoje eu tenho mais um texto que, orando, Deus me lembrou. E tem a ver com obras. E hoje, se eu falei da igreja como um todo, e ainda sempre particularizando quando podia, eu quero hoje trabalhar a minha vida e a sua vida, mais ainda no particular. Eu queria que você lesse comigo Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, porque ali é uma palavra rica, linda, abençoada, de Deus diretamente para um homem. Um momento em singular, quando Deus fala com um homem e mostra o que ele está fazendo. Perceba isso. Se você não tem a Bíblia aí com você, você pode acompanhar na tela. Jeremias capítulo 18, diz assim esse texto inspirado por Deus. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se, desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Feche seu olho por um instante. Senhor, queremos reconhecer nossa fragilidade como um barro, Senhor. Queremos reconhecer quão pequeno nós somos, Senhor, diante do Senhor. Como não entendemos nada da nossa vida, Senhor. Se não for o Senhor em nós, Senhor. Se não for o Senhor à nossa frente, nos guiando, nós estamos perdidos, Senhor. Queremos reconhecer, ó Deus, que é o Senhor em nós, que faz toda a diferença. Deus, fala ao nosso coração hoje. Teu Espírito Santo passeie em nosso meio. Que seja o Senhor nos lembrando, nos fazendo sentir e nos transformando para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, aqui é uma palavra, você já deve ter ouvido essa expressão, vaso nas mãos do oleiro, mas eu quero fazer você mergulhar nisso. Enquanto Jeremias se encontrava com Deus, o Senhor sopra para ele, ele diz: olha, Jeremias, você vai sair de onde você está. Frequentemente Deus faz isso conosco, né? Nos muda de lugar para enxergarmos coisas. Eu precisei sair de João Pessoa por 2 anos de minha vida, para Deus me mostrar claramente muitas coisas. Se Deus está mudando você de lugar, se Deus está fazendo uma mudança na tua vida, essa é a chance que Deus quer falar com você. Que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Foi assim com Jeremias. Sai daí, Jeremias. Sai do lugar que você está.
Vai caminhando, Jeremias, que eu vou te mostrar algo novo, Jeremias. Eu quero falar com você. Levante-se. É preciso se levantar, irmãos. É preciso sair da inércia. É preciso você, fazer algo. E Deus vai honrar a sua obediência. Quando Ele diz, levante-se, obedeça. Se levante. Desça. Desça. É quando nós colocamos os pés, os joelhos, o rosto no pó. É quando nós descemos do nosso pedestal. Primeiro Ele manda nos levantarmos para sair da inércia, depois Ele manda descer. Porque na humildade, na humilhação, quando você obedece, você está dizendo tudo isso a Deus. Senhor, eu vou te obedecer. E eu vou reconhecer que eu não sou nada. Eu vou descer do meu pedestal. E eu vou te ouvir e te obedecer. E ele desce. Vai lá. Você vai ouvir minhas palavras, Jeremias. E ele desce e ele olha uma casa. E imagine a cena. E aí, Deus me deu o privilégio. De algum tempo atrás, eu nunca tinha visto, irmãos, um oleiro. Eu sei que tem aqui em alguns lugares, mas eu nunca tinha visto. E aí, eu não sei se tem imagens, eu quis trazer para você ver também. Deus me deu o privilégio de visitar esse homem e ver ele mexendo no barro, ele trabalhando, pegando o barro, molhando, amassando o barro, colocando, vai passando a imagem aí, trabalhando, deixando no formato, e ele girava com o pé, girava aquilo ali com o pé, e trabalhava, e Deus ministrava o meu coração. Eu sou assim, eu vou trabalhando no barro. Vocês precisam ser trabalhados. E aí Jeremias vê aquela cena. Mas não apenas vê, é lá que Deus fala com ele. Olhe para mim. Deus fala com Jeremias. E ele diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou. Porque ali aquela cena ele viu e o barro se estragou. E é interessante quando, às vezes, a gente pensa que está nas mãos de Deus, mas a gente dá brecha para o pecado, a gente faz tanta coisa que o barro se estraga. Como o vaso que o oleiro fazia, se estragou. E ele tornou a fazer dele outro vaso, ele amassou de novo. É isso que faz. Quando esse homem começou a fazer o vaso, ele pegou uma poção e ele empurrou, comprimiu aquela poção para baixo. E Deus ministrando no meu coração, às vezes a pressão que eu faço em vocês, sou eu trabalhando em vocês. Como eu estou esmagando o que precisa ser esmagado, tirar todos os espaços, eu estou trabalhando na sua vida. Então a palavra do Senhor veio, porque Ele fez um novo vaso, E a palavra do Senhor diz assim: casa de Israel. Quem é a casa de Israel hoje, irmãos? O paralelo de Israel, o povo de Deus, somos nós, a igreja. Quando você lê casa de Israel, é Deus dizendo assim: igreja, minha igreja. Será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Tem gente que reclama da dor. Tem gente que reclama de Deus trabalhar na vida. Mas Ele diz: igreja, casa de Israel. Sabe, Lisier, Juliana, Pastor Carlos.
Será que eu não posso fazer como fez aquele oleiro? Pressionar você, porque o vaso não está bom. Será que você está um vaso bom? Está mesmo? E diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Ele fez uma pergunta retórica de início: será que não posso eu fazer como fez o oleiro? Mas até uma pergunta retórica, o Senhor faz questão de responder: sim! Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Eu quero trazer 3 ideias aqui. Hoje eu quero falar sobre as obras. Hoje eu quero falar sobre o material de construção da obra. Estamos em obras. O material de construção e o construtor. Porque são as 2 coisas mais essenciais para a obra: o material de construção e o construtor. Estamos em obras. Deus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. Primeira coisa, queridos, é que nós somos vasos ou somos barros. Eu quero fazer 3 perguntas. Nas 3 perguntas, eu estou construindo essa mensagem em 3 perguntas. A primeira é essa: somos vasos ou somos barros? Você pode perguntar comigo? 1, 2, 3. Somos vasos ou somos barros? Será que alguém aqui acha que já está pronto? E eu via Dave Leonardo, eu vi várias pessoas essa semana sobre esse tipo de ideia. E o Dave Leonardo dizia assim: quem pensa que está pronto, como um vaso pronto, normalmente é porque não está. Porque o vaso que sabe das suas limitações, dos seus defeitos, ele sabe que não está pronto. E o verso 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou. Eu quero que você foque no estrago. Aquela imagem que Deus deu para Jeremias, ela refletia o povo de Israel. O povo que já tinha caminhado com Deus, o povo que tinha visto os milagres, o povo que tinha visto Deus operar maravilhas, o povo que, quem sabe, era um vaso ou é um barro, mas que estava nas mãos de Deus, Deus conduzindo pelo deserto, Deus dando a terra prometida, Deus dando as conquistas, Deus fazendo, e depois, em um breve momento, se perdeu. O vaso se estragou. O barro se estragou. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Eu fico pensando, quando eu vejo aquela imagem do oleiro, em 2 coisas vem na minha mente. Primeiro, que o barro, ele pode estar lindo. E é interessante, quando ele terminou a obra, acho que tem uma imagem que ele fez um corte. Ele cortou porque ele não ia usar aquele vaso. Ele fez um corte, seccionou de cima para baixo assim, para ele mostrar como estava dentro. Até a tampa, ele mostrou isso. Como estava bem bonita aquela obra. E depois ele amassou de novo aquilo lá. Então o barro pode estar lindo, mas ele ainda é barro. E nas mãos do oleiro. E é interessante isso, porque o barro ele só vira vaso depois que ele vai para o forno. Enquanto ele não for para o forno, ele ainda é barro.
mesmo que pareça ser um vaso. O vaso ou barro. Segunda coisa que eu fico pensando é, o vaso ele pode ser quebrado. A gente fez uma pergunta para ele, eu tenho gravado isso. Quantas vezes o barro pode ser triturado, feito e juntado de novo e fazer um novo barro? E ele fez assim. Ele não é uma resposta concreta, mas tipo assim, inúmeras vezes. Então, primeiro que o barro não é um vaso ainda. Segundo, que o vaso, ele pode ser quebrado, ainda que sendo vaso. De forma que ser triturado, ser limpo e virar um barro de novo, isso Deus pode fazer aos seus vasos, ou até o barro que você pensa que é vaso já e não é. De uma forma ou de outra, você vai ser uma pessoa que vai se lembrar disso. Nas mãos de Deus, Ele é o oleiro, e eu sou essa outra coisa, que sou trabalhada, sou trabalhado por Deus. Essa é a nossa condição. E por que estraga? Pelo pecado, decisões erradas, falta de busca a Deus, permissão que os conceitos do mundo venham para você, e você não transformou a sua mente. Você ainda pensa como você pensava antes, porque abrir o coração para Deus e depois não fazer mais nada, não adianta muito. Você precisa crescer em Deus. Você precisa buscar uma vida com Deus. Que tipo de vaso você tem sido? Quais características você tem dado? Você tem sido um vaso de honra ou um vaso de envergonhar? Envergonhar a sua família, envergonhar a igreja, envergonhar Deus. Será que naquela cena que o Espírito Santo está te mostrando agora, você falhando, será que se todo o planeta visse você naquela hora, qual o tamanho da sua vergonha? Deus está te chamando hoje para você acabar na sua vida com aquilo que te envergonha, aquilo que você não quer que ninguém saiba. Romanos capítulo 12, eu quero aplicar isso. O verso 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma palavra aqui interessante, eu fui olhar o significado dela. E a ideia de deixar Deus transformar a sua mente, a sua maneira de pensar, transformar. E o que veio antes, não vivam conforme os padrões, ou não se amoldem, tem uma outra versão que diz isso. Essa palavra é a ideia do vaso também. É a ideia de você ser um barro que está em construção e você está se moldando de acordo com o oleiro ou de acordo com o mundo. E o texto de Paulo é: não vivam se amoldando aos padrões do mundo, mas sejam transformados. Transformados. Qual o tamanho da transformação que Deus já fez na sua vida? Será que você estagnou? Porque se você estagnou, provavelmente você está dando para trás. Você acha que estagnou. A vida de Deus é dinâmica. E não crescer nele, em conhecimento dele, em prática de amor, em viver a vida que Ele quer de você, talvez seja a inércia que o diabo quer, para ele pegar você em cilada, e de repente você enfraquecer, e não experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é vaso
ou barro? Você tem sido um vaso de honra? Você tem sido um vaso que envergonha? O oleiro? Você é aquela obra-prima que quando o oleiro olha para você e diz assim: que obra que eu fiz. Olha como ficou lindo esse vaso. Eu vi um vaso, que eu já estava estudando de vaso, e aí eu fui procurar os vasos famosos. Tem uma imagem aí também que eu mandei. Esse vaso que vai aparecer aí para vocês bom, parece bonito. Quem acha ele bonito? Levanta a mão aí se você acha ele bonito. Bonito, né? Quem não achou graça nesse vaso? Levanta a mão também, seja verdadeiro aí. Tem uns aí, né, que não acharam graça. Bom, eu quero dizer para vocês que esse vaso foi vendido meses atrás, num leilão em Paris, por 16 milhões de euros. 16 milhões de euros. Quem é bom de matemática, faça a conta aí. Alguém valorizou bem, né? Esse vaso pertenceu a um imperador da China. Só por isso ele já vale essa exorbitância. Vaso. Qual o valor do vaso? Qual o valor? O artífice que fez isso? Quem elaborou isso? Deu um valor. A mão onde ele passou também deu valor. Por onde ele passou que ele brilhou. Um vaso pode valer muito. O quanto você tem valido no reino de Deus. O quanto você tem honrado o oleiro. Segunda coisa, irmãos. Primeira pergunta foi o quê? Somos vasos ou somos barro? Que tipo de vaso nós temos sido? De barro nós temos sido? Segunda pergunta é: em que mãos o barro está? Você sendo barro, esse material de construção, esse material que está sendo trabalhado por Deus, em que mãos o barro está? E por que eu pergunto? Parece óbvio, né? Porque o texto fala que está nas mãos de Deus, mas o barro pode estar ainda no mundo. E ele acha que está na mão do oleiro, mas ele ainda está no mundo. Ele é só um barro. Ou pode esse vaso pode também, esse barro pode estar na olaria, casa de Deus. A olaria é essa representação onde o vaso é trabalhado, é na igreja, nas mãos do oleiro. Temos vivido dias tão de fake news, de vida fake, pessoas falseando a vida, pessoas querendo dizer que são uma coisa e não são, pessoas defendendo a estética da vida, mas verdade longe dela. Eu quero ilustrar. E é interessante isso, como às vezes o discurso e a prática não batem. Eu disse a vocês aqui que tempos atrás nós olhamos a lista de membros, né? E ligamos para as pessoas para saber: meu irmão, você continua na orla? Porque a gente não tem visto você lá. De repente é informação mesmo que a gente precisa ter, né? Já estou em outra cidade. A gente recebeu esse tipo de informação. Estou morando nos Estados Unidos. E a secretaria foi fazendo algumas avaliações desse tipo. Gente que já estava morando em Recife, gente que estava morando em outro lugar. Beleza, né? Vamos atualizando. E teve gente que disse assim: tire meu nome daí não, viu? Eu sou da orla. Sou da orla. Mas desde que eu assumi, não vieram ainda à igreja. Sou da orla. Não tire meu nome daí. Eu estou dando um exemplo
simples, que nós somos aqui um local de reunião. Existe uma comunidade aqui. Mas pessoas que abrem mão de outras coisas, mas não vão abrir mão de tirar o nome daqui, dizendo-se daqui, para ter uma ideia na mente de pertencimento, mas nem conhece mais a comunidade que vive, não sabe nem as mudanças que estão acontecendo. Estou dando um exemplo. Mas eu quero trazer o exemplo para um outro contexto, muito mais amplo. Há pessoas que se intitularam cristãs. Esquece a orla agora, certo? Há pessoas num planeta que se intitularam cristãs, mas nem conhecem Cristo, nem conhecem a Bíblia, o Evangelho. Não sabe, se você pedir para a pessoa dizer qualquer coisa sobre o Evangelho, elas não vão saber lhe responder nada. Quantas pessoas são assim? Sabe o que é isso? É o auto-engano. A pessoa achou bonito alguma coisa. Achou bonito, mas não vive aquilo. E se você vai a fundo, é o barro que pensa que está na mão do oleiro, mas ele ainda está lá, no areal. Ele está lá no mundo. O barro que se engana. Você já decidiu mesmo o lugar espiritual que você está? Ou você tem vivido uma vida dupla? Quem sabe você que está me ouvindo em casa, isso parece óbvio, mas não é óbvio. Não se trata da Igreja Batista da Orla, se trata da camisa que você veste, a camisa de Cristo, de mergulhar de cabeça em Deus, de se encontrar com Ele, para ser transformado, para ser modificado, para ser trabalhado. Senhor, eu sou mesmo, Senhor, esse barro nas tuas mãos, faz de minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, e eu vou aceitar ser o vaso que o Senhor quiser que eu seja. Você já fez essa oração com o mais profundo do seu coração? Senhor, me transforma. Senhor, já cansei de viver por minha mente, ou uma vida fake, querendo me agradar até dentro da igreja, ou dizer que sou uma coisa, não sou. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É interessante, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Ele diz isso, olha, vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Mas tem um detalhe, se de fato, tem a pergunta, se, essa condição na verdade, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, você é templo do Espírito Santo mesmo? Será que o Espírito Santo fala com você? E como é que você ainda fica na mesma condição de erro? O quanto você tem ouvido o Espírito Santo e o quanto você tem ouvido realmente é o que você quer. Quem é que manda em você? É você mesmo? Ou é Deus? Você já se submeteu a Deus para deixar de ser um barro e virar um vaso de honra? E virar alguém que o oleiro olha assim e diz, olha, esse aí, eu fiz com todo esmero. Ele foi um barro que se deixou ser moldado. E ele vai lá, moldando, e Deus vai trabalhando. Molha um pouco aqui, trabalha um pouco aqui. Aqui está torto, vamos ajeitar isso aqui. Ajeita, bom, agora ficou bom isso aqui. Agora vamos fazer a tampa. E vamos tal, e ajeitando. E quando termina, diz, pronto, ele está pronto. Agora, bota no forno.
Vamos testar essa obra? Não, vamos fazer mais. Vamos solidificar esse barro para que ele vire um vaso, e um vaso que dê honra ao oleiro. E sabe o que é isso, irmãos? É a provação. Deus está nos testando. Quando Deus te põe sob o fogo, quando Deus te põe, sabe, debaixo de uma força que para muitos dói, mas é o trabalhar dele, é o fogo aquecendo o forno e fechando todas as brechas, fazendo aparecer ali a impureza, o que for, queimando e solidificando o barro, deixando o barro como um vaso. Deus tem feito isso com você? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele. A posse do Espírito Santo é essa marca distintiva de um cristão. Pois ficar sem o Espírito é uma prova positiva de que estamos fora de Cristo. O A.W. Pink, o Arthur Pink, grande pregador, teólogo, diz que será que nós somos do Espírito Santo? Ele faz essa pergunta. Porque quando a posse do Espírito Santo está em nós, há marcas, há um fruto do Espírito. Quem tem assistido à escola bíblica, que por sinal, que escola bíblica fantástica. Hoje foi o irmão Geraldo. Cadê Geraldo? Que bênção, Geraldo. Bênção. Bênção de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem mais desculpa. Não tem. Você que não está estudando a Bíblia, você que não está lendo, não, você que não está ouvindo nem a mensagem. Gente, foi gravado. Olha, tenha vergonha de dizer que não tem tempo. Tenha vergonha de você se colocar como é a pessoa mais ocupada do mundo. Você arranja tempo para tudo. Uma escola bíblica feita com tanta, sabe, tanto amor, tanto carinho, com imagens. O SEI, gente, eu convido você a assistir o que o SEI está fazendo. Sabe o que o SEI está fazendo agora nas mensagens? Está botando a letra da música embaixo. Está fazendo a inserção de slides no meio da imagem, lá, no meio da fala. Colocando as coisas. Um trabalho lindo, belíssimo. Gente se esforçando para você aprender de Deus. Aprender. Aí você simplesmente não dá a mínima para isso. Tenha vergonha disso. E ainda abre a boca para dizer que é da orla. Não envergonhe não a gente não, pelo amor de Deus. Se você é da orla, participe. Da orla, venha. O pastor ontem falou para os jovens. Meu Deus do céu. Você vai pregar aquela mensagem para cá. No domingo, vou botar. O pastor ontem deu uma mexida, uma sacudida no jovem, que eu estava na cadeira, eu me segurei. Porque, gente, o descompromisso é muito grande. Pessoas que não sabem mais o que é servir. Crentes nominais. Mal vem no domingo. Tenha vergonha. E tem uns que não vão vir mais, né? Depois do que eu estou falando agora. Não vão vir mais. Venha não, meu irmão. Ou vai o racha. Meu amigo. Não quero você fake aqui não. Preste atenção. Ou Deus te muda, ou você vira um barro na mão de Deus, ou você já é, meu amigo, o barro do mundo. Você pensa que é um vaso de Deus, mas tu não é não. Acorda, porque um dia você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: o que eu fiz com a minha vida? Presta atenção.
Eu não estou dizendo que a única maneira de você servir a Deus é na Igreja Batista da Orla, não, viu? Tem muita gente servindo de tantas maneiras. Mas tem gente que não está fazendo nada. Nada. Acorde. Acorde, porque você está levando a vida com a barriga. E ainda se acha cristão. Quando a Bíblia, a gente tem ensinado aqui, irmãos, a vida de igreja é em comunidade. Preste atenção. Me mostre na Bíblia, o Novo Testamento, algum crente que não vivia em comunidade. Me mostre. Como é que você vai ajudar o outro? Como é que você vai ser transformado porque você está caminhando com o outro? Me mostre isso. Já pregamos aqui sobre isso. E tem gente que acha que pode ser crente de casa. Você que está me ouvindo, estou lhe convidando para voltar. Acabe com isso. Acabe com isso na sua vida. Se não vem para a Igreja Batista Orla, vá para outra, meu amigo. Vá para outra. Viva em comunidade. Vive em comunidade. Viver em casa sozinho, não. Vou estar feliz de verdade, de coração, se você decidiu ir para outra igreja batista. E diga, pastor, está tão bem lá, estou ótimo lá. Amém, meu irmão? Amém. Porque aí eu sei que você está sendo trabalhado por Deus. Mas se isolar em casa, não. Isso não é a vida que Deus quer para você, não. Você está nas mãos de Deus. A W. Pink diz, o Espírito pertence a Cristo, procede dele. Hebreus 1:9. O Espírito é enviado por Cristo como mediador. Atos 2:33. E ele é dado ao povo de Deus, como consequência de Cristo, os ter redimido da maldição da lei. Ele habita em nós, irmãos. Somos esses vasos. E eu fiz duas ideias aqui, vou chegar na terceira. A primeira é, às vezes nós pensamos que somos vaso, mas ainda somos barro. E a casa do oleiro nos mostra isso. E às vezes a gente até é vaso mesmo, mas Deus está... Você se estragou, é o que o texto disse. Você se estragou e Deus triturou você, ou está triturando para refazer outro vaso. Porque aquele não está mais trazendo honra. Não está trazendo honra. Então você tem trazido honra a Deus hoje. Não viva do passado, não. Hoje você está trazendo honra a Deus com a sua vida. Você está servindo a Ele. Amém. Se você não está, mude. A outra ideia é que existe um Deus. Existe um Deus que tem você nas mãos. E assim eu quero encerrar esse segundo ponto trazendo uma seguinte ideia. De que só Deus pode nos mudar. Só Ele. Por isso eu oro aqui antes. Por isso a gente ora e entende que por mais que eu grite aqui, a mudança só virá se Deus fizer algo em você. Se Deus fizer algo em quem está me ouvindo lá. Meu grito vai ficar só um berro. Até feio, né? Alguém pode me criticar por isso. Não tem problema não. O Senhor sabe o meu coração. Eu quero despertar você. E às vezes a gente pensa que a gente pode levar a coisa no braço, e não é assim. Essa semana falamos 2 vezes sobre isso. Quando as coisas começam a dar errado, no ministério, na igreja, ou alguma coisa, ou no que você está construindo para Deus, seja lá o que for, nós precisamos dobrar o joelho. E entender que é Deus quem conduz. Não poderei eu refazer a sua vida? Foi a pergunta que Deus fez a Jeremias, ali para dizer para a casa de Israel: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Nós estamos na mão de Deus. Que tipo de barro? É a última pergunta que eu quero fazer.
Que tipo de barro, de vaso, você tem sido? Se só Deus pode nos refazer, mas há uma construção final, e que caminha para o final. Como você tem sido? Como você se avalia? Estamos em obra, irmãos. Obras na nossa vida. E hoje você precisa avaliar o material, que é você. Precisa avaliar o construtor, se é ele quem está construindo a sua vida, ou se está sendo outra coisa que está construindo. Se você está baseando suas ideias em filosofias de extrema esquerda, de extrema direita, tanta baboseira por aí. Para de falar tanta baboseira. Politicamente brigando, o povo brigando politicamente, uma baboseira, dá nojo. Não dá nojo em vocês não, gente. Diga de verdade, não dá nojo em vocês não. Eu escuto tanta baboseira. Eu só não saí de alguns grupos aqui por respeito ainda a algumas pessoas, mas é muita baboseira. Cada um que defende uma besteirada maior do mundo. Homem, vão ler a Bíblia, vão estudar, vão ser transformados por Deus, vamos servir a Cristo, vamos fazer alguma coisa pelo outro. Para de discutir abobrinha, besteirada. E esse ano, pelo amor de Deus, esse ano promete. Acorde. A tua vida vai ser isso, o tempo todo. Pelo amor de Deus. Seja um vaso de honra. Seja um vaso de honra. Sabe, eu quero encerrar com essa pergunta para você. Que tipo de barro, de vaso você tem sido? E aí eu me lembro de Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, capítulo 4, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Esse texto, queridos, meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Eu queria que você prestasse bem atenção a esse versículo, porque ele fala do vaso. E ele fala de um vaso de barro, mas que tem um tesouro. É a nossa vida, gente. Nós somos essa pessoa, nós somos esse barro que só presta atenção no que eu estou dizendo, só presta esse barro quando está na mão do oleiro. Quando ele trabalha esse barro, aí vira uma coisa bonita, que dá honra para ele. E aí é colocado, é transformado pela tribulação, pelo forno, e vira um vaso. E aí sim, com um vaso sólido, vem um tesouro dentro do vaso. Paulo aqui, ele completa aquela cena. Quando a gente visita Israel, tem um local chamado Qumran. Em Qumran acontece algo, sempre a gente visita esse local quando vai a Israel, e é um local onde tem todo um histórico. Ali foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Foram encontrados, ele olha para o Mar Morto. E sabe onde foram encontrados? Olha, isso é tão lindo, porque isso é a maior ilustração sobre esse texto de Paulo. Paulo, quando escreveu, não sabia que isso ia acontecer. E aí, os rolos de toda a Bíblia, os rolos, fragmentos, vários, são encontrados em uma caverna. Mais de uma, na verdade. Mas foram encontrados em uma caverna, todos esses rolos, dentro de um vaso de barro. Dentro de um vaso de barro. O vaso de barro, que não vale nada barro, mas guardava dentro de si a palavra. E o que significa a palavra, irmãos? É o próprio Cristo. É o Verbo encarnado. Ali está a maior ilustração do que somos nós, eu e você, a igreja. O que precisamos ser, não um barro qualquer, precisamos ser um vaso que é frágil, sim, mas que dá honra a Deus,
porque carrega dentro de si, para todo lugar, a presença de Deus, a palavra de Deus, transformando a vida das pessoas. Se você e eu não formos esse instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas, a gente está servindo para muita coisa não, irmãos. Transformação. E o texto diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. A vida cristã dá glória a Deus. Sabe, eu posso ser substituído por outra pessoa, porque vaso é um vaso, mas o tesouro que está dentro, o tesouro é o que importa. É o tesouro que nos transforma. É o tesouro quem faz nossa vida ser diferente. E aí Paulo continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Vem a tribulação, mas é mesmo na tribulação a gente não vai permanecer angustiado, porque Deus vai nos transformar. Lembra? Há um tesouro dentro de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo que Paulo disse aos Romanos capítulo 8. E aí, ficamos perplexos, podemos até nos surpreender com algumas coisas, porém não desanimados. Não, porque há um tesouro dentro de nós, não nos desanimaremos. Somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, é possível até cairmos, porém não destruídos, porque o Senhor, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Amém? Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, se somos esses vasos, precisamos nos perguntar hoje: o que nós temos feito com a nossa vida? Será que nós temos vivido realmente para Cristo? Ou a nossa vida é fake? Você está na igreja porque é conveniente, porque é interessante, porque tem uma ou outra pessoa legal, vez ou outra você vai, está tudo jóia. O que você tem feito para Deus? Como você tem se engajado na obra de Deus? Quero concluir com a W. Pink de novo, o Arthur Pink. Meu corpo é um templo do Espírito Santo? Ele faz mais uma pergunta. Ele diz: então, quão devotado eu deveria ser a Deus? Meu corpo é um templo do Espírito Santo? Ele se pergunta. E ele também pergunta e afirma: então, quão devotado eu deveria ser a Deus e a seu serviço? Sou habitado pelo Espírito de Cristo? Então devo inclinar meus ouvidos ao seu sussurro mais suave, minha vontade ao seu balanço mais gentil, meu coração à sua influência sagrada. Ao desconsiderar a voz de Cristo, ao não ceder aos seus sussurros, ele se entristece. Cristo é desonrado e nós somos os perdedores. A maior bênção que possuímos é o Espírito que habita. Então procuremos a graça para nos conduzir de acordo. Amém, irmãos? Que vivamos para a glória de Deus, irmãos. Que reavaliamos a nossa vida. Se você hoje sair daqui chacoalhado, pensativo, eu vou ter cumprido minha missão de hoje. Eu quis inquietar mesmo. Eu quis chacoalhar para que você reavalie a sua vida e se perceba nesse processo e seja um vaso de honra. Feche seu olho onde você está, vamos orar. Senhor, em tua presença, queremos
dizer que estamos em obras. Sim, Senhor. Queremos ser, Deus, esse material de construção que é barro, é frágil, mas ele pode ainda assim dar honra ao Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor é o nosso oleiro e nos submeter ao Senhor. Queremos sim, ó Deus, ser moldados para que o Senhor faça de nós e em nós aquilo que está no teu coração. Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso interior, e que o teu nome seja glorificado acima de tudo. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.